Queridos amigos da Rede Assim, no ar o programa Valor Humano, com Rafael Takei, fundador da empresa Moai Ikigai, Educação com Propósito. Sabe, amigos, uma coisa importante para a gente fazer os nossos sonhos se tornarem realidade é ter bom planejamento. O sonho já é uma visão estratégica, é uma visão que vai além daquilo que está no nosso alcance, mas para realizar, planejamento estratégico. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Jorge Luiz Conde, uma pessoa especialista nessa área. Uma satisfação ter você aqui, Jorge. Obrigado, um abraço, Rafael, a vocês da Rede Assim, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui com muita satisfação para bater um papo sobre esse assunto que é extremamente interessante, que é o planejamento estratégico voltado para a vida. Planejamento estratégico voltado para a vida. Eu acho que eu fui impreciso, sabe, Jorge? Porque eu falei que você é especialista nisso. Você, na verdade, é especialista em diversas áreas, especialista em comunicação, cuida de cursos de graduação, faz uma série de trabalhos também, né? Sim, a vida nos mostrou, inclusive, exatamente as situações, Rafael. A minha própria trajetória é um testemunho de como é importante você ter essa situação da volta do planejamento da gestão. Eu comecei a minha carreira profissional na área de comunicação, né? Trabalhei muito tempo em rádio, televisão, jornal, etc. E depois, em um determinado momento, nós fomos convidados a assumir a gestão de uma redação de jornal, né? E a partir daí, começamos a estudar administração, migrei para a área empresarial e acabei, depois disso, há cerca de 13 anos atrás, convidado por um amigo em comum para substituir um professor na universidade durante 6 meses. E já estou esse tempo todo. E nesse período todo, né, a gente começou a estudar vários assuntos, principalmente para lecionar, e o que mais me chamou a atenção foi a questão da gestão estratégica. Então, nós já trabalhamos na área de consultoria com isso há muito tempo, e alguns anos atrás, até para facilitar a vida do aluno em sala de aula, nós começamos a fazer paralelos. Se você não for estratégico na sua vida pessoal, você jamais poderá ser estratégico na vida organizacional. E começamos a trabalhar com os alunos nesse processo. E aí surgiu essa questão de você fazer o paralelo. Se eu não tiver estratégia para a minha própria vida, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada da forma correta. O que significa, então, Jorge, ter planejamento estratégico para a vida? Vamos imaginar o seguinte, para você que está nos acompanhando nesse momento. Todos nós temos sonhos, né? Você citou isso no início da entrevista. Uma pessoa sonha com bens materiais, por exemplo, comprar carro, ter casas, ter um bom salário, num bom emprego, seja numa multinacional, ou ter o seu próprio empreendimento. Casar, ter filhos, Casar, ter sonhos, filhos, né? etc. Eu até costumo brincar com a grande questão, principalmente no ambiente acadêmico, com os alunos em graduação após, que a pergunta estratégica principal é: caso ou compro uma bicicleta? Claro que isso é uma analogia, obviamente, né? A analogia de você muitas vezes ter que tomar decisões. Então, nós elaboramos um processo onde começamos a trabalhar a seguinte situação: se eu conseguir montar objetivos e metas para a minha vida e conseguir segui-los, isso vai ajudar muito. Isso facilita você ter aí a possibilidade de conquistar os seus sonhos de modo mais rápido e também, obviamente, vai te ajudar quando você estiver no ambiente organizacional, seja trabalhando para alguém ou tendo o seu próprio empreendimento, você já vai levar lições valiosas de como ter objetivo, meta e um planejamento, um caminho traçado, facilita bem o processo. Engraçado que o jovem hoje ele está começando a entender o quanto isso é importante para a vida dele, né? Sim. A gente via um clima de deixa a vida me levar, vida leva eu, e essa vida nos leva para lugares que nem sempre nos fazem felizes, né? Exatamente. Eu até uso essa citação da música do Zeca Pagodinho. Eu digo que seguir a música do Zeca Pagodinho, adoro o Zeca Pagodinho, inclusive, né, diga-se de passagem. Falo, gente, seguir o estilo da música do Zeca Pagodinho é bom para o churrasco no final de semana. Mas para a nossa vida pessoal e profissional, isso talvez nem sempre. Por quê? Quando você estabelece um objetivo, entre as inúmeras citações de estratégia, que eu mais gosto, Rafael, e quem nos acompanha nesse momento pela Rede Assim, é de que a estratégia é o melhor caminho para você atingir o seu objetivo. Estratégia nos últimos tempos, inclusive, se tornou mais pop graças aos filmes Tropa de Elite, lembra? Ele falou em várias línguas, né? Estratégia, estrátegos e por aí vai. E, na verdade, todos nós somos igual ao 02. Né? Muitas vezes nós precisamos entender o que vai acontecer. E eu costumo colocar que, se nós tivermos um planejamento adequado, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Ao longo da minha carreira profissional, como eu disse, eu passei por 3 segmentos diferentes inicialmente, né? Comunicação, o mundo empresarial e o mundo da educação. Num outro determinado momento, a vida me levou também para atuar na área do terceiro setor, né, com o trabalho voluntário, que isso é uma coisa muito importante para mim hoje. E todos esses movimentos, alguns deles surgiram
de modo não pensado, né, como foi esse caso da sala de aula. Jamais imaginei, apesar de uma das minhas formações ser na área de licenciatura de letras, eu nunca imaginei que eu pudesse ir para a sala de aula, porque eu tinha um outro caminho profissional. De repente, quando você vai para dentro da sala de aula, eu tive que me programar, me planejar, me preparar para ser o melhor professor possível, porque quando nós estamos na educação, você tem que ser missionário, né? Deixa eu compreender esse ponto legal que você trouxe, Jorge. A gente se prepara e muitos de nós não fazem grandes planejamentos porque falam, eu me preparo, depois surgem imprevistos. Imprevistos acontecem, só que a ideia do planejamento é reduzir os imprevistos. Sim. E também, quando esses imprevistos são boas oportunidades, conseguir aproveitá-las ao máximo, né? Exatamente. Se você, por exemplo, coloca aquela situação de... uma vez me perguntaram essa situação num trabalho de consultoria, numa grande organização. Jorge, mas nós temos planejamento estratégico aqui há vários anos e a gente consegue atingir 30%, 33% somente das metas e objetivos planejados. Falei, vocês estão na média mundial. Que é horrível. Que é horrível. Então você está na média mundial. Na vida pessoal, a gente tem que entender que em algumas determinadas situações, você vai ser colocado frente a determinados cenários, que é uma situação muito comum na estratégia de projeção de cenários, que pode ser aquele que não foi imaginado por você anteriormente. Mas se você tem um planejamento, se você tem um quadro lá com os seus objetivos, o mais que vai acontecer, Rafael, é você sair um pouco da rota. O seu caminho vai ser desviado um pouquinho. Agora, se eu deixo a vida me levar o tempo inteiro, qualquer intempérie, qualquer imprevisto, aquilo tira o meu chão. Eu costumo usar, por exemplo, a questão, vamos pegar uma situação simples que é cara hoje, por exemplo, na vida organizacional, que é dinheiro. Todo mundo, você que está me ouvindo, com certeza, já deve ter ouvido no local que você trabalha que nós temos que cortar custo, otimizar custo. Isso se fala o dia inteiro. Né? Tem uma amiga minha que ela diz que ela sonha com custo. Então você imagina, você tem as suas finanças pessoais, por exemplo. Se você guarda um pouco do seu salário, que hoje é muito difícil de fazer, mas se você se provisiona, se acontecer algum imprevisto, seja área familiar, saúde ou qualquer coisa assim, você vai ter uma reserva ali, você tem aquele provisionamento que pode te colocar em situação menos complicada. Agora, se você gasta todo o seu dinheiro por mês, se você está lá com aquela maleta ou bolsa lotada de cada mês, né? Deve para a administradora do cartão de crédito, para o banco, para o seu cunhado, para o agiota, né? Vai ser muito complicado. Então, o que é necessário a gente imaginar? Quando nós trabalhamos e falamos de planejamento, não pense numa coisa rígida, sólida, inflexível. Pelo contrário, você tem que ser flexível ao máximo para poder trabalhar uma coisa que eu costumo colocar, que é o seguinte: seja o CEO da sua vida. Para você ter esse controle, você precisa efetivamente saber o que quer. Seja o chefe, o presidente, o dono da sua própria vida. Você pode até se desviar um pouco do caminho, mas o objetivo tem que continuar sendo alcançado. Como fazer? Como foi a jornada de Jorge para chegar a esse conhecimento e para estar compartilhando esse conhecimento hoje conosco? A gente vai descobrir na volta do nosso programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.